Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, 27 de outubro, o 30º domingo do tempo comum, e assim também estamos concluindo neste mês, o mês missionário, e também um mês dedicado na nossa devoção e piedade popular ao Santo Rosário. O evangelho deste domingo é o de Lucas 18, 9 a 14, onde nós temos esse episódio da oração de dois homens. O evangelista São Lucas assim nos narra: subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado e o outro não. Então, hoje nós temos esse fragmento, caríssimos irmãos e irmãs, do Santo Evangelho, que descreve então dois personagens que em pé realizam sua oração. Um deles exclama: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como o meu próximo. E ele fala, portanto, que paga, o seu dízimo e, ao mesmo tempo, está longe de uma humildade. Ele apenas diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Portanto, o outro faz essa oração condizente. Quando os dois, portanto, nós poderíamos dizer, qual dos dois voltou para casa justificado? É a pergunta que Jesus faz a cada um de nós através do Santo Evangelho de hoje. Então a parábola do fariseu e do publicano nos mostra que o segundo, portanto, o publicano, voltou justificado para casa. Então, a lição que podemos retirar desse Santo Evangelho é que somente na oração nós descobrimos a atitude dos dois, pois eles estão ali os dois expressando, portanto, sem máscara alguma, o que eles sentem. De fato, o fariseu não conta mentira ao dizer o que ele faz. Ele faz tudo isso, tem um conhecimento da lei e ao mesmo tempo paga o seu dízimo. O problema é quando a sua atitude serve de comparação com os demais. Aí não serve para Deus isso. Ou seja, não sou como os demais, não sou como este, não sou como aquele. E ele, portanto, se distingue dos outros ao se considerar superior por suas obras e, ao mesmo tempo, acreditar não precisar que Deus o justifique. O publicano também é verdadeiro em suas palavras diante de Deus e na sua oração. Ele não conta, portanto, sobre a sua astúcia ou os seus grandes feitos. Ao contrário, declara-se como pecador que necessita de misericórdia. Ele não justifica os atos que cometeu e sabe que sua vida não é exemplo de santidade. Aí lembremos-nos, portanto, do apóstolo Paulo. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é exatamente nesse momento que se manifesta a força e a graça de Deus. Ele apresenta com suas mãos vazias, esse publicano, vazias de obras, mas um coração também vazio, capaz de acolher a misericórdia. Por isso Deus o justifica. Aqui está a diferença. O publicano volta para casa justificado, diferente, pois os frutos verdadeiros surgiram do seu encontro íntimo e sincero com Deus. Nós observamos aqui a abertura do coração do publicano diante de Deus. Ele apresenta as suas limitações, as suas debilidades, portanto, as suas imperfeições, como nós não devemos nos envergonhar de apresentar as nossas misérias a Deus, porque Ele atua com a sua misericórdia exatamente nelas. O tema de voltar para casa justificado é muito importante. Um volta para casa justificado e o outro não, embora os dois estejam fazendo oração a Deus. O cobrador de impostos é justificado no tribunal de Deus. Ele reconheceu sua necessidade da misericórdia divina e demonstrou tristeza por seus pecados. Aí está a dimensão também, quando nós vamos confessar, a dimensão da contrição, da detestação do mal cometido e do propósito de emenda, abrir, rasgar, portanto, o véu dos nossos pecados, para que Deus, portanto, possa aí visibilizar o drama e a miséria da nossa condição humana, mas exatamente sobre essa precariedade que Deus agirá. O fariseu, entretanto, não precisa
do gratuito dom divino da justificação, pois ele mesmo já se justificou. O que sobra então para Deus quando nós nos exaltamos? Lembremos então aqui desta passagem de Mateus 23:12, também de Lucas 14:11, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Essa sentença, portanto, de Jesus, usada por ele em vários outros episódios do Evangelho, condena a orgulhosa segurança dos fariseus e convida a um gesto de humildade. Essa não é uma vingança de Deus, mas revela o seu modo de agir, retribuindo a cada um segundo suas atitudes. Quem se exalta está se iludindo a si mesmo, e quem, ao contrário, se humilha, dá-se conta de sua miséria e crê que Deus pode e quer exaltá-lo. Eu gosto sempre de dizer que as duas maiores graças que acontecem sobre a face da terra ocorreram em duas mulheres humildes. A primeira é Isabel, serva humilde do Senhor, de onde nasce o maior homem nascido de mulher. E a segunda, Maria Santíssima, serva humilde, de onde nasce, portanto, o Filho de Deus Salvador. Então aí está o sentido da humildade. Deus só pode realizar coisas grandes em nossas vidas e na história através de corações despojados e humildes. Não somos melhores nem piores que os outros. Somos iguais. Então, se recebemos a graça de podermos seguir o chamado de Jesus e observarmos retamente os mandamentos de Deus, nem por isso devemos nos considerar melhores que os outros. Somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer, como nos ensinou Jesus no Evangelho de Lucas 17:10, como nós lemos no primeiro domingo desse mês missionário, mês de outubro. Pois a quem muito foi dado, muito também será pedido, recorda o evangelista Lucas. Portanto, se conhecemos a palavra de Deus e vivemos de acordo com o que ela ensina, ainda assim não devemos nos orgulhar, pois dependemos sempre da graça divina. Nem devemos julgar nossos irmãos, mesmo que sejam pecadores. Devemos e podemos ajudá-los a se aproximarem de Deus. E aí, para finalizar, recordamos que no ano de 2015, o Papa Francisco instituiu o Ano da Misericórdia. E ali falou exatamente sobre esse bálsamo da misericórdia, que ninguém deve estar excluído deste amor de Deus. Então, o sentido e a prática da oração se manifesta também quando nós somos misericordiosos com os outros, não tendo esse olhar distorcido, mas tendo um olhar cheio de amor, como Deus nos olha. Como Deus nos olha, é que nós devemos também olhar os nossos irmãos e irmãs. Então, o Papa Francisco também, na Evangelii Gaudium, no número 44, ele já nos recordou nessa exortação pós-sinodal, ao dizer: a todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa, para além dos seus defeitos e das suas quedas. Que a partir deste Santo Evangelho possamos intensificar e melhorar a nossa oração com Deus e, ao mesmo tempo, também não julgarmos o nosso próximo, mas transformarmos esta mesma oração em gestos de humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.